Olá, muito boa noite. Depois de um dia cansativo, você está aí na sua casa curtindo o programa Território Gospel, que hoje recebe meu querido amigo pastor Romário Garcia. E nós vamos debater um tema que muitas pessoas têm dúvida. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Portanto, fique conectado, o programa Território Gospel está no ar. E nós estamos diretamente dos estúdios da Flix TV, com o nosso querido amigo pastor Romário Garcia. Muito boa noite, pastor. Tudo bem? Boa noite, Fábio. Como está? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Muito bom. Eu já começo colocando uma passagem bíblica para a gente poder explanar bem esse tema. Ok. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Muito bom. Essa é uma palavra tão preciosa para os nossos dias, porque muita gente pensa o seguinte: Jesus disse uma frase, descrita na palavra de Deus, que ela é tremenda. Ele disse o seguinte: olha, eu vou para o meu Pai, na sua ascensão, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, da descida do Espírito Santo, foi o momento em que houve ali, então, uma inserção, vamos colocar assim, uma inserção do Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles homens, e foi um evento extraordinário. Okay. Porém, a todos quantos, a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, o templo de Deus, ele é santo. Se a gente for começar bem a história, você vai ver que Deus lá no paraíso, lá no livro do Gênesis, fala o seguinte, que Deus todo dia, ou pela viração do dia, Deus vinha e falava com o homem, pessoalmente. Houve a queda do homem, Deus parou de falar diretamente com o homem e começou a usar então objetos. Aí você vai dizer, objetos? Eu vou citar alguns. Por exemplo, Deus usou formas de manifestação de Deus através das nuvens, da coluna de fogo que Moisés andava próximo dela para guiar o povo, a própria sarça ardente, entre outros. E o decorrer da história vai mostrando o seguinte, que Deus criou uma necessidade de estar mais próximo do homem. Quando ele chegou para o próprio Moisés e disse o seguinte: faz para mim um templo, ou melhor, um tabernáculo. Okay. Aí Deus deu a ele medidas, estratégias, todo o plano arquitetado ali, e começou a falar sobre a tampa da arca, no propiciatório, que é o que a Bíblia diz. Só que para Deus isso ainda não estava bom. Até então, Deus estava nômade, vamos colocar assim. Onde o povo ia, o tabernáculo ia, Deus estava com o povo. Depois Deus deu a Davi uma revelação para ele fazer um templo. Faz um templo para mim, que Salomão, na realidade, edificou o templo. E aí Deus parou de habitar então no tabernáculo e começou a habitar no templo. Então, todas as vezes Salomão fez uma oração e disse: Senhor, se entrar alguém aqui em pecado ou com dificuldade, perdoa. E a glória de Deus encheu aquele lugar. Depois disso, veio Jesus, vamos colocar assim. Os profetas vieram, falando em nome do Senhor, e depois veio Jesus. E a maior vitória do povo de Deus foi exatamente quando Jesus morreu. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Então Deus parou de habitar em casas feitas por mão de homens, pedra, tabernáculo, templo de pedra, e começou a habitar dentro do homem. Então essa postura de Deus hoje em dizer que o templo é santo, é verdade.
Nós somos santos para Deus. Entendi. Ok? Na questão, o corpo, templo do Espírito Santo. Ok. Nós sabemos, eu até quero tirar essa dúvida oficialmente com o senhor. Tá. Pecar contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Não. Ok? Se nosso corpo é o templo do Espírito Santo, uma pessoa que é convertida, aceita Jesus, Ok. é o evangélico, né, padrão, aí ele começa no conceito dele a fazer tatuagem, a colocar piercing, tem aqueles evangélicos mais modernex, né? Ok. Cabelo vermelho para mulherada ou rosa, começa com um visual de caveira, porque a gente vê muito evangélico com visual assim. Sim. Lembrando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ok. Essa pessoa, ela está cometendo um pecado contra o Espírito Santo? Na realidade, não um pecado contra o Espírito Santo. Porque pecar contra o Espírito Santo é negar a graça que uma vez foi te dada. Ou seja, é você ter provado desse novo nascimento, é você ter provado das bênçãos, do privilégio, do prazer, sabe? De toda, eu vou citar assim, das delícias que Deus propiciou para essa pessoa, no contexto de salvação, é ela negar isso, atribuindo que isso não é de Deus. Então ela pratica outras questões, ela vai para dentro do espiritismo, tal. Então ela nega a graça, ela nega o favor de Deus. Então ela negando a graça, ela negou, ela blasfemou, vamos colocar assim, contra o Espírito Santo. Porém, nesse caso que você está dizendo, ela está pecando contra o próprio corpo. É a mesma coisa. Você hoje tem a sua casa. Você gostaria que alguém viesse nela e pichasse a porta dela? Não. Então, ou pichasse as vidraças dela. Então, o corpo que Deus nos deu, e a Bíblia diz que nós não devemos tatuar no nosso corpo, fazer do nosso corpo lugar, vamos dizer assim, escritas, né? Escritas de gente morta. Então tem muita gente que fala, lembrança eterna de papai, de mamãe, de fulano, de Beltrano. Quando não, faz caricaturas de A, de B, de C. Ei, primeiro, o corpo que você tem não é seu, entre aspas. Sabe por que ele não é seu? Porque senão você levava ele com você na hora da sua morte. Então esse corpo não te pertence. Foi te dado um espírito e colocado dentro desse corpo. Então, hoje o homem é espírito, alma e corpo. É um espírito que tem uma alma que habita dentro de um corpo. Vamos colocar dessa forma. Então o homem hoje, ele acha que ele é dono patenteado desse corpo. Se ele fosse dono, ele carregava o corpo quando ele queria. Entendeu? Mas a Bíblia diz que o homem veio do pó e para o pó vai voltar. Na questão que muita gente às vezes usa como desculpa, Deus me aceita como eu sou. Eu sou pecador mesmo, acabei de me batizar, sou uma nova criatura, sou um evangélico perfeito, lindo, maravilhoso. Então eu, depois de um tempinho de igreja, resolvo fazer uma tatuagem. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, isso tem a ver então com a questão de tomar cuidado com a tatuagem? Sabe que um cristão não deve partir para essas coisas mundanas, certo? É um tipo de estar pecando também. Eu tenho convicção de que eu sou imagem e semelhança de Deus, mas na minha cabeça eu quero me convencer que Deus me aceita como eu sou. Ok. Pecado sobre pecado, uma coisa a gente tem que ser finito em dizer até para os telespectadores, que é o seguinte: primeiro, se você, como homem de Deus, entende que aquilo vai desagradar o Espírito Santo de Deus, eu vou dizer algo para você: não faça, porque se você fizer, você está dizendo, eu sou pecador. Ótimo, mas você está fazendo o pecado consciente. É a mesma coisa. Puxa vida, eu não queria sair, eu não queria pecar, eu não queria sair do meu casamento, tal. Mas ele ligou para a mulher, ele marcou o encontro, então é pecado consciente. Deus aceita o cara, pecador? Aceita, mas uma coisa é, se você pecar inconscientemente, aconteceu, sabe,
Ah, tinha um copo aqui, achei que era de água e era de água oxigenada. Puxa, bebi enganado. Ótimo, se você fizer isso, não vai te causar dano algum, mas você não vai provocar. Entendeu? Tem igrejas por aí hoje que os caras estão fazendo rituais com cobras venenosas. Legal, só que a Bíblia diz uma coisa: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, é uma afronta direta. Né? É uma afronta direta. Então alguém tatuar o corpo e dizer assim, não, mas eu tatuei o nome de Jesus. Legal. E se você estiver amanhã dentro de um motel, se você estiver numa casa de prostituição, se você estiver fazendo as coisas fora do contexto da palavra de Deus, por que você tatuou o nome de Jesus aí? Você está colocando o nome de Jesus na vergonha, meu irmãozão. Entendeu? Então, isso é muito preocupante. As pessoas tatuam o nome de Jesus, só que está escrito na palavra de Deus, isso é Velho Testamento, porém Jesus veio para cumprir a lei e não desabonar a lei. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus não terás outros deuses diante de mim. Ah, então, mas eu estou com o nome de Jesus aqui. Mas você está dando lugar para a carne, você está fumando, do que adianta você tatuar o nome de Jesus e está cheio de problemas ao seu redor ou ao seu entorno. Então, é a mesma coisa. É melhor você não ter tatuagem nenhum e mostrar que Jesus fez a diferença dentro do teu coração. Porque tatuar Jesus do lado de fora é fácil. Quero saber se você é cristão de dentro para fora. Perfeito. Colocando aqui 4 tópicos com relação a atitudes. Ok. Eu vou dar assim a situação e eu gostaria que o senhor comentasse algo com relação à questão corpo, templo do Espírito Santo. Ok. Então, com a questão, com o que vemos, a questão visão. Ok. Somos templo do Espírito Santo, não somos? Sim. Perfeito. Então, se somos templo do Espírito Santo, primeiro, esse templo tem um par de olhos. Ele enxerga. O que está no meu entorno, tudo eu vejo. Ver não é o problema. O problema é o segundo estágio da visão, que é obcecar aquela questão. Ou seja, vi uma moça, até eu ver, todo mundo vê. O problema é eu ver e tornar a olhar para ela, só que já com uma mente deturpada. E é questão de segundos isso. Exatamente, isso é questão de... Não dá, é milésimo de segundo. Você olhou uma vez, legal, ótimo. Se você olhar de novo, por conta do corpo, da beleza sabe, vou citando palavras, né? Da beleza dos seios ou do próprio corpo da mulher, pronto, você acabou de pecar. Não contra o Espírito Santo, você está pecando, você está entristecendo o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz lá no livro de Romanos que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós, ou seja, ele não nos quer dividido nessa questão. Ele quer ter primícia, porque a questão de ser templo do Espírito Santo é saber que todos os dias, minuto após minuto, segundo após segundo, o Espírito Santo está dentro de nós, dizendo o que nós devemos fazer, no sentido de, olha, não vá para a direita agora, porque ali vai haver um atropelamento, então ele está te livrando. Só que quando eu não dou atenção, acontece comigo. Ok. Ah, não faça isso, não faça aquilo. Ele está dentro de você, não te fazendo um robô, mas vendo as tuas ações, porque ele está mudando a sua natureza enquanto homem caído do pecado em Adão, mas convertido hoje, ele está buscando mudar a sua natureza em detrimento ou em relação ao pecado que está te rodeando ao seu redor. Perfeito. Com o que ouvimos? Ok. Essa aí é uma boa. Se somos templo do Espírito Santo, você vai ouvir de tudo. E o duro é que ouvir tudo, a Bíblia diz o seguinte: você pode ouvir, retém só o que é bom. Desculpa até cortar o senhor, mas tem muito irmão de igreja que eu acho engraçado. Mas você ouviu essa história? Não, eu ouvi, tá vazando aí na igreja, mas eu só ouvi também. Que eu acho importante a gente ouvir para dar um conselho. Tá, mas você aconselhou? Não, eu só ouvi. A gente vê que, na verdade, a questão era escutar, absorver, porque o crente é uma bênção, né? Com certeza. A rádio comunitária do crente, assim, é espetacular. Então, desculpa até cortar o senhor, com relação ao que ouvimos. Às vezes a pessoa acha que eu só ouvi, mas eu não levei adiante. Mas é perigoso também ouvir, né? Claro que é, porque tudo aquilo que ouvimos, a tendência é de
provocar em nós um gosto do querer falar. E se ouvimos e aquilo não nos edifica, e aí a gente sai da condição de ouvinte para juiz, porque todo aquele que ouve, né? Todo aquele que ouve, ele vai tirar uma lição, ou ele vai tirar um pré-julgamento. Se ele emitir esse pré-julgamento, a Bíblia diz, isso é Bíblia, tá bom? Tá? Não julgueis para que não sejais julgados. Então, o fato de você ouvir, fulano de tal fez isso, fez aquilo outro, você até pode ouvir. O problema é o impacto que isso vai provocar dentro de você, a reação e o comentário que vai sair da sua boca. Porque a partir daí, dependendo do comentário, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Por quê? Como é que eu posso acusar, meu irmão? A Bíblia diz que Jesus um dia chegou e disse o seguinte: se você está vendo alguma coisa errada aí no teu irmão, ao invés de você ficar olhando para ele, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois tirar o graveto que está no olho do teu irmão. Perfeito. Entendeu? Então, até com o que ouvimos, nós devemos nos policiar. Por quê? Porque o meu inimigo, ele não entra na minha cabeça, não entra na sua cabeça, mas ele usa as palavras que saem da nossa boca. Então, ele vai lançar algumas coisas no seu receptor auditivo aqui, para que na hora da saída, ao invés de sair uma palavra branda, doce, que edifica, saia um vômito, ou seja, aquilo que você está assim, a tua alma entra aí no estágio de lançar isso para fora, e aí você se estoura, fala o que não deve, depois você até pensa, puxa vida, não deveria ter falado, mas já falou, e dessa palavra você vai dar conta diante de Deus. E na questão, o que ouvimos, a pessoa às vezes, o senhor falou exatamente o que eu ia te perguntar. Ok. Eu escutei uma voz aqui, e era o Espírito Santo falando comigo. Ele me falou para o que eu escutei daquela pessoa, ele me falou para eu falar para outra pessoa, que eu acho que a outra pessoa vai poder ajudar. Como que a pessoa pode ter certeza e essa tranquilidade de saber quando é, na verdade, o Espírito Santo falando com ela, no sentido espiritual da coisa, okay, e quando é o inimigo causando uma afronta ali, uma situação de, o que ele te contou, vai lá e fala para aquela irmã que eu acho que ela vai poder resolver. E na verdade vira aquela fofoca generalizada. Tá. A Bíblia diz o seguinte: se existe alguma coisa boa, alguma virtude, algum pensamento nobre, algum processo ou palavra de edificação, a gente deve pensar nisso. Agora, em que pese, tudo aquilo que ouvimos, é aquilo que eu te falei, tudo aquilo que ouvimos vai gerar um desdobramento, para bem ou para mal. Se ouvimos, mas eu acho, bem, quem acha não tem certeza. Sim. E se não tem certeza, não é o Espírito Santo de Deus, porque Deus não trabalha com incertezas. Deus só trabalha com verdade. Entendi. Muitas vezes ouvimos, ouvimos que A ou B situação aconteceu com tal pessoa. A pergunta que eu faço aos telespectadores, sabe qual é? Você tem coragem de ir até a pessoa de qual foi falada a situação para perguntar se aquilo é uma verdade? Então você, quando ouve, eu ouvi falar, então eu diria para você o seguinte: ao invés de querer ouvir da boca dos outros, vá ao princípio da conversa. É verdade? Você falou, para que não haja fofoca, porque tem um velho ditado que diz que quem conta um conto vai sempre aumentar um ponto. E aí a gente desvirtuou a conversa. Uma vez eu estava falando isso lá na igreja, até em tom mais, não de ironia, mas para mostrar as distorções da conversa. Eu falava na igreja o seguinte: irmãos, pode chegar aqui na igreja uma pessoa dizendo lá atrás, lá na porta da igreja: rapaz, eu estou com uma dorzinha de cabeça aqui desse lado. E ela conta para um irmão. Esse irmão vai e conta para um outro irmão e diz o seguinte: irmão,
Você não sabe a dor de cabeça que o irmão está sentindo ali. Eu acho que deve ter algum fundo de enxaqueca. O outro irmão já vai dizer o seguinte: olha, eu já não sei se é uma enxaqueca. Isso para mim pode ser um princípio de um tumor. Daqui a pouco, quando o caso chegar lá no pastor, lá na frente da igreja, irmão, pode deitar porque você está morto. Porque infelizmente já não tem mais não tem saúde para você. É verdade. É uma distorção pequena, que parece que não agrega nada, mas no final da conta, rapaz, é uma loucura. Então hoje as pessoas muitas vezes elas têm essa questão de falar, e eu pego a sua palavra, porque eu acredito na sua palavra, e eu vou agregar à sua palavra mais uma verdade minha. Sim. E a partir daí, todo mundo quer colocar uma verdade. No final da conta, não tem empada, só tem azeitona. É engraçado que o ser humano ele é especialista em achismo, né? Exatamente. Alguns têm pós-graduação, MBA. Sim. E são PhDs em achismo. Ó, eu acho que o que você está me falando é desse jeito. Aí sai da pessoa, vai para outra. Eu acho que o que aquela irmã falou para mim, você não acha? E já induz que a pessoa Sim. fale do jeito que você quer que ela fale. Então, e o que o senhor falou é muito correto. Aquele texto vai ter com o teu irmão se algo está no teu coração. Eu acho muito legal esse texto. Ele é um texto assim, é uma passagem bíblica muito forte, porque eu não sei a briga que você está com o teu irmão, eu não sei o que ele falou, eu não sei quanto tempo que isso está acontecendo, mas vai ter com ele. Não usa terceiros. Exato. E é complicado. Porque na realidade, eu ouvi que o irmão está com problema. Ótimo. Se você não sabe para quem falar, vai direto no teu pastor. Ouvi falar que fulano está com problema. Sabe por quê? Porque duas coisas podem acontecer. Primeiro, você não vai ser tido por fofoqueiro, você não vai ser tido por falador no meio da tua comunidade. E terceiro, você vai ajudar o teu irmão, porque se quem está do teu lado não pode ajudar, pelo menos o teu pastor pode orar por essa pessoa. Sim. Então, é menos prejudicial para quem fala e principalmente para quem é o alvo daquela conversa. Sim. Né? O proponente da conversa, vamos colocar assim. Perfeito. Entendeu? O assunto. Então, quando a gente fala assim, o Espírito Santo de Deus me falou, primeiro, o Espírito Santo de Deus só vai te falar alguma coisa se você não pode ajudar. Ele não falou. Ele não falou. Isso é interessante. Se o Espírito Santo de Deus não te deu a estratégia para você orar, entendi. Alguém pode chegar para você e falar assim, rapaz, fulano de tal está passando um problema. Ótimo, eu vou dobrar o meu joelho por ele, eu vou orar por ele. Mas o Espírito Santo de Deus mandou comentar com aquela pessoa. Isso aí é a tua alma dizendo, é a tua alma, e eu vou te falar uma coisa, me perdoe, é puro supra-sumo do cão na tua vida, tentando fazer você falar mal do teu irmão ou falar para bem dele. Você vai dizer assim, mas é para o bem que eu vou falar. Só que no final da conta, isso vai dar um desdobramento trágico. É aquela velha história, em briga de marido e mulher, o terceiro que põe a colher é o primeiro a sair da lista de hall de amigos. Já sabia disso? Porque acontece o seguinte. É verdade. Você chega, o marido começa a brigar com a mulher, aí a mulher vem, puxa amiga, eu estou passando um problema, uma situação difícil, tal. A amiga já toma as dores da outra amiga. E aí as duas ficam contra o marido. E aí, tal. Passou um pouquinho do tempo, o marido volta às pazes com a mulher, só que o marido já chega e diz o seguinte, você lembra aquela fulana? Se você trouxer ela dentro da minha casa, o pau vai comer solto de novo. Então a terceira já vai sofrer retaliação, porque ela vai perder 2 amigos. Sim. O marido e a própria esposa. Vai ser colocado de lado. Complicado. Complicado. Na questão com o que fazemos. Essa aí, Fábio, meu Deus. É pior, né? Porque as nossas ações, elas vão gerar maiores desdobramentos. A Bíblia diz que tudo
E eu gosto muito dessa palavra no literal. Tudo. Não no literal da raiz brasileira, mas da transliteração. Ou seja, não sobra nada, não se exclui nada. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Você plantou uma palavra falsa sobre alguém, você vai colher isso no teu caminho. Você plantou uma traição por A, por B, por C motivo, você vai colher uma traição. Só que, tudo que você planta tem juros. Tem juros. Você poupa dinheiro, tem juros. Entendi. E a Bíblia diz que a colheita é pior do que a semeadura. Então, hoje, eu diria para os amados que estão nos vendo, né? Tome cuidado, porque você pode pensar hoje, puxa vida, o que está acontecendo com a minha vida? Não sei o que está, sabe, por que eu estou fazendo, que está acontecendo isso na minha vida? Eu nem sei, puxa, estou tão triste, eu não sei, parece que Deus não me ama. Não é que Deus não te ama. Faça um release aí e dá uma volta, sabe? Pega o controle da sua vida, volta um pouquinho, vê nas ações, vê o que você plantou e você está vendo que hoje, muitas vezes você está colhendo exatamente o que você plantou. Uma desobediência, porque eu aconselhando casais, aconselhando pais, mães, lá na igreja e próprios filhos, então, às vezes os pais vêm e falam, rapaz, eu estou passando uma perrengue com meu filho, uma situação adversa, assim, assim, assado, tal. Eu não sei que mal que eu fiz para Deus. Essa é sempre a resposta jargão de todo mundo. Não sei que mal que eu fiz para Deus. Eu vou dizer assim, você não fez mal para Deus, você fez mal para você mesmo. Você foi submisso ao seu pai? Que eu me lembre, não. Aí você vai perguntar para o pai do cidadão, ele vai falar assim, pelo amor de Deus. O cara foi, sabe, só não fala assim, o cara foi um cão chupando manga, entendeu? Mas foi ruim, briguento, papipi, papapó. Se o teu filho está assim hoje, olha na tua história, porque a tua história, literalmente, é apenas o reflexo, é o espelho do lado oposto. Okay. Entendeu? Hoje eu olho o reflexo, amanhã você vai olhar o lado oposto do espelho. É o que está atrás do espelho. E atrás do espelho é a sua vida. E aí, desdobramentos terríveis. Com relação à questão com o que fazemos. Situação, vou te passar uma situação. Okay. Eu sou evangélico, sou uma pessoa temente a Deus, leio a Bíblia, não me prostituo, não uso drogas, não tenho vícios, trato bem minha esposa. Sou garçom num restaurante. E sempre vai um cliente lá para encher a cara. E eu sou o responsável por sempre estar oferecendo uísque até que o infeliz saia de lá arrastado, cada vez mais ele está depressivo. Como é que é esse conceito? Meu corpo é templo do Espírito Santo, mas eu estou contribuindo para que o meu próximo se detone cada vez mais. Estou sendo hipócrita? Na realidade, ou é meu trabalho, eu tenho que oferecer a bebida? Na realidade, você vai dizer assim, poxa, pastor, mas aí alguns vão dizer, é o meu trabalho. Por exemplo, por favor, não me entenda mal, se você quiser algum dia sentar comigo, conversar comigo, eu vou citar algumas coisas que eu acho que são por verdade. Tá? Uma fonte não jorra 2 tipos de água, querido. Então, hoje eu tenho amigos, conhecidos, tá bom? Tal, até pastores, amigos, que chegam e dizem o seguinte, olha, não, eu tenho que permitir, porque ele é um bom músico, sabe? Então ele toca na noite, ele toca na balada, ele faz isso, ele faz aquilo, outro, e no domingo ele está aqui para louvar a Deus, porque aquela lá é a profissão dele. Então me perdoe, gente, deixa eu falar uma verdade. Você abriu o precedente, eu vou falar uma verdade que tranquilo. É aquela verdade incontida na garganta de um pastor, entendeu? Então eu posso também me prostituir, porque é a minha profissão. Eu só vendo o meu corpo de noite, no domingo eu estou dentro da igreja, eu levanto a mão, eu dou glória a Deus. Para de hipocrisia, povo.
Vamos parar de hipocrisia, entendeu? Sim. A boca que adora a Deus não é a boca que canta, sabe? Desculpa, citando as canções, umas músicas esdrúxulas que não tem nem letra hoje, entendeu? Que fazem sucesso no meio dos que já estão embriagados. O problema é esse. Algo do tipo, uísque ou água de coco, para mim tanto faz. Eu entendeu? estou cheio, lepo daqui, lepo de mas lá. Agora eu sou evangélico, não, fui ungido pelo pastor. Exato. Tal, então agora mas é minha profissão. É minha profissão, então eu posso cantar. Quer dizer, você leva, você induz. Então eu vou ser camareiro de motel. Entendeu? É minha profissão. É minha profissão, eu vou ser camareiro de motel. Eu estou lá vendo o nego sarrafiando a mulher dos outros, fazendo prostituição à revelia. Não, mas é minha profissão. Querido, me perdoe. O dia que cantor gospel precisasse vender para o mundo para ter cantar na igreja, eu vou te falar uma coisa para você. Eu conheço amigos, tá bom? Eu vou dar um exemplo de um que antes de se converter, ele não está aqui, mas vou falar o nome dele porque ele é meu amigo pessoal. Por favor, vai perguntar para o Marcelo Nascimento, antes quando ele cantava com o Elimar Santos, ótimo, cantou, beleza, show de bola, cara bacana, toda a vida. Se converteu, nunca mais cantou na vida secular. E não é por isso que ele está vivendo, está deixando de viver o melhor de Deus, não. Quando a gente de fato se converte, ou a gente troca a água da fonte, ou então a gente nunca se converteu. Questão do garçom. Ele está lá, é obrigação dele servir. Eu concordo. O que ele vai fazer? Se ele é um homem de Deus, Senhor, isso aqui não me faz bem. Isso aqui não me faz bem. Mesma coisa, eu tenho um cidadão, foi membro da minha igreja, cara super show de bola. Um dia ele disse para mim que ele ia abrir uma casa noturna. Cara, sabe que eu, naquela hora, falei, meu Deus. E hoje, infelizmente, né? Infelizmente, ele não tem problemas. Ele acha que ele está certo. Só que a casa noturna dele é frequentada por todos os tipos. Não quero citar aqui, para não ser também retalhado e não ter retaliação por, mas todos os tipos de pessoas. Entende? Com variantes em todos os segmentos. Cara, desculpa. Vou fazer uma pergunta polêmica. Vou polemizar, hein? É de Deus. Ainda mais que a gente está em época de eleição. Aí o pessoal começando com campanha. Aquela situação do meu corpo é templo do Espírito Santo, eu sou imagem e semelhança de Deus, meu caráter está acima de tudo, é Deus quem guia a minha vida. E esses evangélicos que se candidatam, que ganham eleição e de repente entram no mesmo esquema do mundão aí que também está na política e entra em parte de corrupção, entra em lavagem de dinheiro. Como é que o povo de Deus deve... porque é o povo de Deus que elege esse pessoal. Sim. Como é que fica a cabeça de quem elegeu e viu que, na verdade, não é um povo de Deus, não é um homem de Deus, aliás? Deus. Tá. E ele na questão pessoal, não, eu vou me candidatar para ficar numa boa, para ter uma vida melhor. E tem muito caso de gente evangélica que se candidatou, o povo de Deus colocou ele lá em Brasília, ou aqui em São Paulo, e ele esqueceu. Tudo que foi prometido, esqueceu. Como é que fica essa questão? Qual o cuidado que o povo de Deus tem que ter? E um conselho até para essa pessoa que pensa em se candidatar. Particularmente, eu diria o seguinte... Cutuquei a abelha agora. Não, cutucou um vespeiro que... Uau. Mas eu acho muito importante essa pergunta, porque a gente vai passar por um pleito eletivo agora. Sim. Pós-Copa, tal. Particularmente falando o seguinte, primeiro, um conselho para quem vai se candidatar. Se você estiver pensando em subir, você que é cristão vai entender o que eu vou falar, e se você não é cristão, você vai entender o que eu vou falar também, porque você vai lembrar de um filme ou de um desenho que passou aí da Walt Disney. Se você está pensando em subir só
para o governo do Egito, eu vou lembrar para você, José, que antes de chegar no governo, tem que ser vendido pelos irmãos, tem que passar pela casa do Potifar, tem que ser, sabe, tem que fugir dos adultérios, tem que correr, tem que ficar preso. Então, pensa bem, porque tocar a música lá de cima só para quem é curado daqui de baixo, entendeu? Ou seja, os amigos, né, eu tenho pastores, amigos que foram eleitos pelo povo, para a graça, para a glória de Deus, né? Que alguns esqueceram de fato, esqueceram de promessas, esqueceram de coisas e no decorrer desse tempo, sabe, deixaram de lado. Porque, Fábio, existe uma coisa que o Espírito Santo nunca vai fazer com ninguém. Ele vai dizer para você de todas as formas e maneiras. Não vai por aí. Para. Não faça isso. Não faça aquilo. Não faça aquilo outro. Só que tem uma hora que a alma do cidadão vai falar muito mais alto. Então ela sufoca, ela reprime o Espírito Santo. E tem uma coisa que Deus não vai fazer: brigar. Entendi. Livre arbítrio. Lembrando que tudo que fizermos, plantando, colheremos. Ok. Então, hoje, homens, mulheres, estamos aí num pleito e tal, e infelizmente não se vê, né, só entrando um pouquinho nesse assunto, não se vê política hoje mais nos quesitos que se via antigamente, gente com desejo de mudança social. Se vê gente querendo ficar bem na vida, sabe? E gente querendo ficar bem na vida, todo mundo quer ficar bem na vida. Mas eu queria lembrar para você, para quem já está lá, para qualquer um que quiser ouvir o que eu vou falar. É com o suor do rosto que ganha o salário. É com o suor do rosto. Não é com o suor dos outros. É com o suor do seu rosto. É o que está escrito no Velho Testamento. E se a Bíblia é a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus só quando Jesus entrou no mundo. A Bíblia é a palavra de Deus desde, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ok. Vaidade é pecado? Vaidade é uma frustração para o Espírito Santo. Quando eu digo vaidade, eu digo a exacerbação desse valor estético. Cara, hoje eu vejo pessoas, a gente é cansado de ver, né? E, por favor, não me entenda mal, mulheres, botox, e tantos afins nesse contexto, e homens também, metrosexuais, e vai daqui, e lipo daqui, lipo de lá, e tudo bem. Então, vou te fazer a segunda pergunta, Vai encaixar com a tua resposta aí. Tá bom. Vaidade é uma frustração. Frustração. Do Espírito Santo. Sim. Se somos templos de Deus, precisamos cuidar da saúde do corpo. Sim. Na aparência, Sim. na higiene corporal, Sim. no combate à obesidade. Sim. Esse conceito de o corpo é o templo do Espírito Santo, a pessoa que entra nessa questão que o senhor começou a falar agora, estética, sou metrosexual, eu faço botox, eu faço peeling de ouro, eu faço todo tipo de tratamento, não tem nada a ver então, isso daí é uma vaidade 100%, né? Vaidade. Ou então estou cuidando do meu corpo, mas o meu corpo carne, não tem nada a ver com o templo do Espírito Santo. Não, por quê? Porque na realidade, entre aspas, por favor, aos que não querem ficar velhos, mumifiquem-se. Mumifiquem-se já. Por favor. Se congelem, né? Sabe, criogenem-se já. Porque é só assim. Seja homem, seja mulher. Não importa. Ah, mas eu não quero ficar com a pele flácida. Ótimo. Vigia com a sua alimentação. Deus não se agrada, né? Aquela desculpa. Entendeu? Não, porque... E outra, a frustração maior é que, observe isso, e não me entendam mal, hein? Tá? O programa tá polêmico, gente. Não me entendam mal. Mas o ser humano, ele não se aceita. Nunca vai se aceitar. Ele não se aceita. Deus deu para ele cabelo. Sabe o que ele faz? Bota boné. Deus deu para a mulher cabelo encaracolado. Ela chapa ele.
bota uma química maluca até o bicho ficar parecendo uma tábua de passar. Sim, é verdade. E aí não se aceita. É o gordinho que comeu demais na infância, foi intolerante a alguma coisa, que agora quer fazer redução de estômago porque ele quer ficar magro. Vai andar, meu amigo. Vai andar. Corre, pega a esteira. Ah, mas eu tenho dinheiro. Ótimo. Você acha que não vai voltar? Só para você pensar o seguinte, não adianta você reduzir o estômago e continuar pensando na pizza de 10 pedaços. Não adianta. Não adianta. Então, mecanismos hoje que a pessoa tem são frustrações da alma de se achar assim, eu sou feia, eu sou feio, eu não consigo me relacionar com ninguém porque eu não tenho uma aparência bonita. E os caras colocam o estilo que eles querem. Sabe quais são as mulheres valorizadas hoje? Aquelas que têm menos de 50 quilos, tudo anoréxica. Quando não, colocam manequins que supervalorizam apenas partes íntimas. E aí você olha que até aquelas que estão fora daquele perfil, elas compram esse tipo de roupa. Para tentar se enquadrar dentro de um perfil de beleza criado por uns caras que, desculpa, nem bonitos são. Nem por dentro e nem por fora. Entendi. Entendeu? Então, a vaidade que o homem tem colocado sobre o corpo hoje tem entristecido o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje, elas querem ser bonitas por fora. Mas esquece o seguinte, não amam por dentro. Não perdoam. Não tem longanimidade nem tipo. Não tem domínio próprio com nada. Quando não comem demais, gastam demais, penduradas em cartão, seja lá em que tipo de falência relacional, familiar. Então, não, mas eu estou bonita. Olha, eu saio na rua... Melhor para Deus. Sabe, todo mundo me olha. Dela, né? Mas do que adianta olhar quando conviver com você, vai ver que você é uma bruxa de 71. Ou pior. Ou até pior, né? Uma outra situação. Eu não era evangélico. Isso é uma situação, não é meu caso, tá, gente? Que senão o povo já me detona aí no Facebook. Então, deixa eu explicar. É um exemplo. Eu não era evangélico. Eu fui ligado a uma seita escura. Okay. Fiz um pacto com o diabo. Bebi sangue no terreiro. Vendi minha alma para o capeta. Mas eu conheci uma pessoa que me mostrou Jesus. Tá. Eu me batizei e me tornei um cristão. Okay. Sou um ex-bruxo. Tá. Um pacto com Deus quebra um pacto com o diabo? Sim. Porque uma coisa... Mesmo de sangue, Sim. tipo... tem exemplos de famosos, aí eu não vou citar nomes. Aquele lá fez pacto. E agora é evangélico? Como? Se ele fez pacto, bebeu sangue no terreiro, fez assim os rituais de magia negra do mais baixo nível, mas agora ele é evangélico. Isso pode, o meu corpo que foi usado para um pacto satanista, hoje meu corpo pode ser um corpo templo do Espírito Santo? Pode. Deus perdoa isto? Perdoa. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Quando eu digo ignorância, ignorância espiritual. Então, pessoas que já serviram outros deuses aqui para trás e de repente entenderam, reconheceram que em Jesus Cristo, ou seja, só Ele é o caminho, a verdade e a vida, essas pessoas, ao fazerem elas têm que negar o pacto. Dizer o seguinte, que a partir de agora, então, eu não pertenço mais a nenhum outro Deus a não ser o Deus... Sabe, o Deus Todo-Poderoso. E eu confesso que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Entendeu? Então, o sangue de Jesus não apenas... A Bíblia diz que o sangue de Jesus não apenas perdoa o pecado, mas ele limpa, ele lava, ele purifica. E o Espírito Santo dentro dessa pessoa, a partir do momento da aceitação, porque algumas pessoas só pensam que o Espírito Santo vai entrar nela quando ela se batiza. E não é bem assim. Quando você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e tem uma atitude expressa e
convicta de conversão, o Espírito Santo ele está dentro de você, ele passa a morar dentro de você, e aí há uma necessidade. Qual a necessidade? É de conhecer a Deus. A necessidade de conhecer as coisas. Antes eu roubava. Não, mas agora sou filho de Deus, também posso roubar. Não. Mudou. Então as atitudes vão mudar. Quem vai fazer isso? É essa transformação que o Espírito Santo de Deus vai fazer na natureza da pessoa. A natureza de pecado sempre vai lutar para falar alto contra você. Mas a natureza de Deus vai predominar a partir do momento que você der para ela liberdade de ação. Vou complicar um pouco mais agora. Ok. Outra situação, tá, gente? Não é o Rinaldi, tá bom? Nasci na igreja, sou de família tradicional evangélica, mas num determinado momento da minha vida eu me revoltei contra Deus, comecei a frequentar seitas aí, fiz realmente um pacto, fui lá pro meio da Serra do Mar, bebi sangue de bicho, raspei a cabeça, fiz tudo lá o que manda a doutrina que eu frequentei. Mas vi que não levava a nada, deixei de ser um satanista e agora eu realmente sinto no coração que a verdade está em Jesus. Vou voltar para a igreja, vou me rebatizar. Detalhe, não sou mais inocente aos olhos de Deus. Não só nem inocente, como também você já negou a graça. Então Faz você sentido essa volta, então? Você blasfemou contra Deus. O juízo não é meu. Entendi. A Bíblia diz que você pode pecar contra Jesus e contra Deus, contra o Espírito Santo. O que blasfema contra o Espírito Santo. O caso que você está dizendo é um caso de blasfêmia. Por quê? Porque o cara nasceu na igreja, viveu na igreja, conheceu a verdade que liberta, ele negou a graça, foi para dentro de um terreiro, seja lá, fez o batismo, tal. Então ele negou. Essa volta então não tem sentido nenhum? Essa volta, eu vou colocar isso para você. Aos meus olhos, grifos do pastor Romário, ela é folclórica, porque querendo sim ou não, você negou a beatitude do Espírito Santo que já habitava em você. Mas eu nunca fui convertido. Eu tenho dúvidas. Porém, grifos do pastor Romário. O julgamento de Deus é uma outra coisa, tá bom? Grifos do pastor Romário. Então, a meu modo de ver, você pecou contra o Espírito Santo. E ao pecar contra o Espírito Santo, você pode até lutar. As pessoas vão lutar. Porém, podem permanecer dentro da igreja. Volto a dizer, quem te julga é Deus. Quem vai te julgar no final das contas é Deus. Porém, a questão de salvação, no que diz respeito à blasfêmia, você, entre aspas, tem um agravo. Entendi. Ok? Vou só dar uma pausa que eu preciso mandar um abraço muito especial para os meus amigos Avelino e Aline da AIA Buffet. A AIA Buffet são especializados em eventos corporativos, são servos de Deus. Gente, terminando aqui a nossa gravação, tem uma mesa lá fora espetacular. Aliás, a cada programa, Avelina, eu vou brigar com você porque eu estou voltando a engordar um pouquinho só, tá? E eu quero engordar mais se depender da tua gastronomia e da gastronomia da Aline, que é um negócio assim espetacular. São pessoas abençoadas e eu indico para você cristão, para você empresário, que deseja fazer um evento com gastronomia da mais alta qualidade, AIA Buffet. Lembrando também do nosso querido amigo fotógrafo Erasmo Nascimento, que está nos acompanhando hoje também com as suas fotos sensacionais. O Erasmo Nascimento é um profissional do mais alto padrão. Se você precisa de um fotógrafo para o seu evento, para uma reportagem fotográfica, para casamento, aniversário, para o que for,
é um homem de Deus, é um cristão, e eu indico também, o site dele é o ferafoto.com.br, ou então procura no Facebook Erasmo Nascimento, que você com certeza estará contratando um profissional do mais alto nível. E o meu último abraço de hoje é para o Marcelinho da Sony Music Gospel, que a cada programa está nos acompanhando e prestigiando. E a partir do sábado, amanhã no caso, dá uma olhadinha na fanpage do programa Território Gospel, que você vai ver a nova promoção dentro dos produtos da Sony Music Gospel, que todos os programas está conosco, prestigiando e apoiando, tá ok? Pastor, eu vou para mais uma perguntinha. Ok. Meu corpo é o templo do Espírito Santo, não vou me envolver com o mundo, não quero saber de nada ligado à prostituição, de vícios, vou me tornar um fanático para que eu não caia em tentação. Isso é certo? Particularmente, todo fanatismo ele já é um pecado. Ele já é um pecado. Porque ninguém pode dizer que não tem desejos e paixões. O problema é o valor que damos a elas. Então, o fato de hoje nós, pessoas, cristãos, homens, mulheres, quererem se execrar do mundo, isso eu vou dizer para você, se você fizer isso, eu diria para você o seguinte: tem um lugar bom, vai lá para o Tibete, vai lá, fica lá fazendo meditação, sabe, no meio dos monges tibetanos, quem sabe, na primeira vez que você descer do morro para pegar comida lá embaixo, você vai olhar para alguém e vai dizer assim: ih, pequei. Querido, cristão tem que estar no mundo, ele tem que estar no mundo, só que ele tem que ser consciente que ele não é do mundo. O nosso problema hoje é que os cristãos dos nossos dias pensam o seguinte: ah, não, eu vou me esconder atrás da religião, me tornar um pseudo-santo, daqueles que as pessoas passam perto da gente e falam assim: ih, rapaz, esse crente aí, nossa, não dá nem para conversar com ele. Aí se torna um cara chato, mequetrefe, um cidadão insuportável, que ele é literalmente o espalha-roda. Ele não ganha uma alma para Jesus. Agora, estar no mundo é... Fábio, eu trabalhei secularmente muitos anos. E eu tinha uma equipe de vendas na empresa que eu trabalhava. Toda sexta-feira a gente tinha que entregar relatórios, tal. Meu supervisor estava lá, a gente entregava os relatórios. E acabando o processo da equipe, sentávamos lá e toda a moçada pegava sua cerveja, tal. E eu pegava minha garrafa de Guaraná com gosto. Puf, colocava ali e eu não saía dali. Dava risada daquilo que me era interessante. E os caras um dia falaram assim: cara, você é diferente, não é? Você não toma cerveja, você não fica alegre, assim, do álcool, tal, e você não sai daqui e tal. Eu falei: sabe o que é? É que eu sou feliz, não é pela brejosa que vocês estão bebendo aí, pela cerveja que está em cima da mesa. Eu sou feliz porque eu sei para onde eu vou. Eu tenho um céu para ir. E o que vocês têm? E foi assim que eu ganhei alguns deles para Jesus. Estando no meio deles, Jesus, quando veio, não se chamou de popstar, entendeu? Não se chamou de popstar. Jesus era sempre contradito nisso, porque ele sempre estava no meio das prostitutas e dos caras que eram ruins. E os fariseus, homens religiosos da época, disseram o seguinte: por que você fica aí comendo com esse povo ruim? Jesus falou assim: os que estão sãos não precisam de médico, são os doentes que precisam de médico. Então hoje, o que eu vejo é que esconder-se atrás da religião, não ser você mesmo, não é bom. Você precisa sim ser você mesmo, mostrando que desde que a aceitação de Jesus entrou no seu coração, o Espírito Santo tem te movido a uma questão não subliminar, mas uma questão de autenticidade. Hoje você deixou de ser aquela pessoa falsa, entre aspas,
escondida atrás de alguns legalismos e você está vivendo uma realidade. Eu sou liberto. Cara, eu saio na rua, eu ando no metrô, eu estou na boa, converso com todo mundo. Quer conversar sobre o quê? Sexo, droga, rock and roll? Não tem problema. A única coisa é, qual é o valor que eu dou para essas coisas? Ok. Entendeu? Perfeito. Bom, nós estamos nos minutos finais do programa. Eu tenho uma conclusão que eu preparei diante do tema que a gente abordou hoje. Somos filhos de Deus e precisamos refletir a sua glória, não só em palavras, mas em atitudes que revelem o Deus que está em nós. Sejamos referencial de santidade a cada dia, sendo zelosos no que fazemos, no que falamos ou pensamos, buscando a santidade em amor, sendo exemplos em tudo para a glória de Deus. Eu vou deixar então com o Senhor a bênção final, lembrando que semana que vem nós estaremos com um grupo muito especial, um grupo musical, não vou dizer o nome ainda porque é surpresa, mas na fanpage já está rolando a propaganda. Quero mandar um beijo muito grande para minha família, meu pai e minha mãe que estão sempre ali comigo apoiando, aos amigos e irmãos, o nosso produtor, querido produtor Adriano, a esposa dele, a Daniela também, são pessoas assim muito especiais na minha vida, o Fernando Tassinari é um amigo e irmão também, e a todas as pessoas que apoiam o programa Território Gospel, que é assessorado único e exclusivamente pela Hadra Assessoria e Comunicação, tá ok? Pastor, eu entrego então os momentos finais do programa para o senhor e te agradeço muito, foi uma bênção para mim, me tirou muitas dúvidas que eu tinha com questão a corpo, templo do Espírito Santo, e fica aí o alerta para você que está naquele comodismo de Deus me aceita como eu sou, o meu corpo é cheio de falhas como eu sou, mas eu estou voltado para Deus. Pensa em tudo que foi conversado aqui, se realmente o seu corpo está sendo o templo do Espírito Santo, tá bom? Eu entrego para os senhores momentos finais então. Maravilha. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a você, Fábio, e louvar a Deus por essa porta aberta, por esse programa, que entra aí na casa de milhares de pessoas, né, para abençoar, né, um final de semana que está por chegar, e eu quero glorificar a Deus, porque em tudo isso eu vejo a mão de Deus, onde muita gente hoje se esconde atrás de palavras bonitas para falar das coisas sérias de Deus. As palavras de Jesus, elas não sempre foram bonitas aos sons que a gente gostaria de ouvir por causa da nossa alma que fala muito alto. Ele sempre colocou uma palavra de conserto, uma palavra de ajuda, mas uma palavra de prumo, ou seja, de posicionamento. Então hoje, querido, talvez as palavras que você ouviu da minha boca não foram as mais gostosas de se ouvir, né? Mas eu quero deixar para você, no seu coração, essa meditação. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, como quem faz a obra, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Eu quero orar por você, por sua casa, por sua família agora, pedindo a Deus que Deus faça de fato, através de você, dentro da sua casa, uma grande diferença. Que você seja um excelente filho, esposo, esposa, e que você possa congregar nesse final de semana. Procure uma igreja perto da sua casa, vá buscar Jesus, com certeza você vai ser muito bem atendido. Se você quiser fazer uma visita para nós, Restauração da Fé, você pode entrar aí no site www.restauraçãodafé ou restauracaldafé.com.br e você vai saber onde a gente está ali na Rua Ibitirama, aqui em São Paulo, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, é no nome de Jesus, o Teu Filho, que nós queremos abençoar a vida desses queridos nessa noite, declarando sobre esses amados toda sorte de bênção. Meu Deus, Tu conheces a semana de cada um deles, Tu sabes o que eles viveram, Tu sabes as afrontas, Tu sabes como cada um deles reagiu e se comportou perante os desafios propostos essa semana. E o que eu quero te pedir agora, meu Senhor, é que no cair dessa noite, no findar desse dia, no princípio de um final de semana, o Senhor dê sobre a casa desse homem, dessa mulher, a Tua bênção, traga a Tua paz. Meu Deus, guarda essa família nesse final de semana,
livra das loucuras desse mundo. Repreende, meu Deus, toda a ira de morte contra essa casa e coloca a tua paz no coração dos pais, dos filhos, e que haja harmonia, restauração, de convivência, e a bênção do Senhor seja todos os dias sobre a vida desses queridos. Que o Senhor possa se apresentar a cada um deles, que cada um deles possa te conhecer e que eles possam ter a unção do Senhor e a bênção do teu Espírito Santo dentro dos corações. Eu abençoo a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, nessa noite, profetizando que milagres, prodígios e maravilhas vão acontecer sobre a cabeça de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém.